Graça e paz, alunos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Doutrina do Espírito Santo. Esperamos que isto seja de edificação para a sua vida e que possa também formar em você princípios e conceitos a respeito dessa doutrina tão balizar da Palavra de Deus. Nesta aula número 2, nós estaremos pensando ou continuaremos pensando sobre a doutrina do Espírito Santo na Bíblia e falaremos alguma coisa também sobre as obras do Espírito Santo. Continuando sobre a nossa pequena exposição da doutrina do Espírito Santo na Bíblia e partindo daquilo que já vimos, como era a sua atuação e ação no Antigo Testamento, nós temos um outro princípio muito diretamente ligado à história da salvação que dá a entender ou mostra o Antigo Testamento como o Espírito Santo já agia nesse quesito dentro do Antigo Testamento. O Espírito Santo na salvação lá no Antigo Testamento. Já desde antes do dilúvio, o que nós vemos é que o Espírito Santo era aquele que agia no homem ou que confrontava o homem a fim de poder levá-lo a um encontro com o Senhor que salva, Yahvé que salva. Este Deus salvador, esse Deus libertador, no sentido de tirar de uma zona de perigo e trazer para o âmbito da sua segurança em termos de vida e vida eterna. Então, esse Deus age exatamente através do Espírito Santo, que é aquele que convence ou persuade o homem a voltar-se, a trazer o seu coração endurecido na direção do pensamento libertador de Deus. No Antigo Testamento, sempre o que nós vemos é esse Espírito que fala a fim de que o homem possa ouvir e quebrantar-se diante da voz do Senhor e ser salvo. Vamos ver isso nas expressões dos profetas, em alguns salmos que aparecem trazendo essa história de salvação expressa no meio poético ou por viés poético. Sempre é o Espírito que age, trazendo o homem para um convencimento de salvação. E quando isso não acontece, ou quando este homem opera a sua própria perdição, a Bíblia diz no Antigo Testamento que são homens que endureceram as suas cerviz, são homens que endureceram o seu coração e que não se deixaram seguir, orientar, conduzir-se pela orientação do Espírito Santo. Então, salvação é ser convencido pelo Espírito Santo de que a vontade de Deus é quem liberta do perigo, e perdição é endurecer-se diante da voz do Espírito Santo de que o Senhor é que procede ou que executa a salvação do homem. Esta é a ideia que vai ser desenvolvida no Novo Testamento de uma forma mais ampla, né? Porque alcança a sua universalidade, alcança a quebra das fronteiras e das barreiras judaicas, alcançando outros povos, e lá no Antigo Testamento, dar-se só com o povo da aliança, o povo judeu. Quando nós pensamos essa linha, vemos que o Espírito Santo é aquele que capacita para a obra, por isso chamamos de Espírito ministerial. O Espírito Santo é aquele que convence os homens no sentido de se renderem à salvação proposta na aliança, proposta por Deus. E, por fim, nós vemos que ele é aquele que anima o ministério profético. Toda a profecia, ela é a inspiração do Espírito Santo. Os homens são movidos pelo Espírito Santo a agirem na entrega dessa proposta salvadora.
desta entrega salvadora. Os profetas, os sacerdotes recebem a sua unção, mas eles são capacitados e iluminados, é esta palavra, pelo Espírito Santo, e nós vemos que aqueles que produzem toda e qualquer coisa para o Senhor no Antigo Testamento, isso é feito através do Espírito Santo. Podemos dizer então que no Antigo Testamento, os dons espirituais, se podemos entender assim, ou os dons do Espírito Santo, eles abarcam talentos, aptidões, habilidades, ministérios, toda esse arcabouço de ações ou de objetos que entram formando este espectro das ações do homem na obra de Deus, é feito por inspiração e por ação do Espírito Santo. Temos no Novo Testamento, já a ação do Espírito Santo no Novo Testamento. Vemos que já em João Batista, ali, essa ação do Espírito, tanto na formação como já na imposição do seu ministério para a vinda do Messias, o Espírito Santo vai sendo no Novo Testamento aquele que separa, aquele que unge, aquele que capacita, aquele que escolhe, mas dentro do espectro geral, o Espírito Santo é aquele que produz vida. O Espírito Santo é aquele que vai trazendo vida. Nós temos que entender vida aqui, livrando-nos do pensamento de existência. Nós não estamos falando de existência, daquele ser que está desde o seu nascimento até a sua morte, passando pela existência, marcado por datas, marcado por anos, marcado por lugar, construindo uma história. Nós estamos falando de alguma coisa meta-histórica, nós estamos falando de algo acima de ou fora de, nós estamos falando de vida, algo que tem um princípio na eternidade, ou seja, está na eternidade e que segue no pós-morte da existência, logo segue para a eternidade. O Espírito Santo é esse que vem produzir esta vida, com esta qualidade, a qualidade de ser eterna. O Espírito Santo é aquele que orienta no caminho. Nós vamos ver isso no Novo Testamento também. Ele não é simplesmente alguém que está produzindo uma influência, uma força, ou não. É aquele que fala e deve ser ouvido, porque ele é aquele que guia, que orienta, é Deus entre os homens no sentido da condução da história. Vemos ainda no Novo Testamento que é pelo poder do Espírito Santo que o homem ou o ser em si pode produzir resistência ou denúncia contra o pecado. Isso é forte. É forte e é interessante de nós pensarmos, porque é na ação do Espírito Santo que o enfrentamento ao pecado se torna força profética. Ele se torna aquela resistência e se torna um espírito profético no sentido da denúncia do pecado. Quando nós vemos o pecado, nós olhamos a ação do pecado na sociedade, nas comunidades, e não o pecado simplesmente no indivíduo, mas o pecado estrutural, o pecado massificado, e não há uma resistência, uma denúncia contra isso. Hoje, eu estou falando na contemporaneidade, então nós precisamos de avivamento, nós estamos precisando de renovação. Na verdade, estamos precisando de ser quebrantados no sentido de ouvir a voz do Espírito Santo, porque sempre o Espírito Santo é aquele que leva o homem na denúncia e na confrontação ao pecado. É também no ministério de Jesus, ainda pensando no Novo Testamento,
a atuação é forte e marcante do Espírito Santo no ministério de Jesus. Quando nós vemos a ação do Senhor entre os homens, nós sabemos, Ele é Deus, claro, mas como Paulo vai nos explicar na carta aos Filipenses, Ele tem de uma maneira guardada ou até certo ponto limitada os seus atributos divinos. Isso aí ele deixa transparecer só no momento, por exemplo, da transfiguração ou coisas dessa natureza. Nós sabemos que os seus atributos divinos estão subjugados a essa vontade ou a essa aptidão de fazer a vontade do Pai. E ele age fazendo milagres, operando maravilhas, tudo isso ele diz que é pelo Espírito Santo, pelo dedo de Deus, na expressão lucana, que é pelo dedo de Deus. Quando olhamos para o Antigo Testamento, no Êxodo, vemos que a expressão o dedo de Deus está diretamente ligado ao poder de Deus. Quando Jesus diz que ele faz essas coisas pelo dedo de Deus, e 2 versículos abaixo ele diz, é pelo Espírito de Deus que eu faço, então nós estamos entendendo que esse poder, essa dinâmica de ação é dada a Jesus em seu ministério pelo Espírito Santo. E mais tarde transferido também à sua igreja. Nós vamos ver o Espírito Santo ainda nas Escrituras, trabalhando a ideia de o Espírito Santo como aquele que ilumina as Escrituras, aquele que traz ao homem a inspiração para escrever e para deixar marcado no livro santo aquilo que é a vontade de Deus. A Bíblia, ela tem a sua superioridade. A Bíblia, ela alcança os níveis que nós temos que, não só porque somos homens da fé, mas exatamente porque estamos vendo a história dando prova de que as coisas que ela disse estão se cumprindo e se cumpriram. E que ela pôde prever todas essas coisas de uma maneira quase que literal, e nós temos que nos curvar diante disso. Quando olhamos para isso, vemos a sua superioridade diante da tradição, da ciência, das fábulas, diante dos ocultismos, dos nossos presentes operadores de sinais e das grandes massas de opiniões humanas. Vivemos num tempo de opiniões fortes, opiniões que vêm de todos os lados e que querem nos subjugar aos seus argumentos. Mas nós sabemos que pela inspiração do Espírito Santo a Bíblia foi formada. Pela inspiração do Espírito Santo a Bíblia é sustentada. Pela inspiração do Espírito Santo, a Bíblia não cede aos ataques que a ela vem e ela continua sendo a palavra de Deus. Iluminados pelo Espírito Santo, nós conseguimos ter esse sopro de Deus dentro de nós e irmos ao encontro e na defesa dessas coisas todas. Isso nos é mostrado no Novo Testamento de uma maneira muito clara, muito efetiva, muito real. Quando nós olhamos a ideia de inspiração, eu falei agora sobre esse sopro de Deus. O teopnêutico nada mais é do que esse sopro, pneuma está aqui dentro da palavra tel, então um sopro divino dentro do homem. Nós temos que olhar todas as Escrituras agora e você vai ver que sempre essa ideia do sopro está presente ligado ao Espírito de Deus. Ele é o vento, ele é esse ruá, ele é essa força que sopra. Quando você olha todo o trajeto da pneumatologia no Antigo Testamento, somos obrigados a ver esse vento soprando para produzir vida. Podemos pensar no Vale de Ossos, podemos pensar na expressão de Jó,
podemos pensar no salmista Davi em um dos seus salmos, dizendo que esse sopro sopra-lhes o espírito e o homem vive, né? E quando nós chegamos no Novo Testamento, vamos ver que esse mesmo sopro, essa inspiração, é o hálito de Deus que produz a vida. Por isso que a palavra de Deus, ela é espírito e vida, porque ela é soprada pelo Espírito de Deus para dentro desses homens. A revelação de Deus é Deus desvendando aquilo que está no seu coração, seu plano eterno, Deus desvendando para o homem. O homem tendo esta visão desta revelação, o homem podendo conseguir interpretar aquilo pela inspiração do Espírito Santo, ele registra essa revelação. E o registro da revelação é a inspiração. Esse registro, Pedro vai nos dizer que não foi feito por vontade humana, não nasce da vontade humana, mas homens inspirados por Deus fizeram isso pelo Espírito Santo. Logo, nós devemos entender que a doutrina da inspiração das Escrituras nega toda a influência da mente humana no conteúdo da Bíblia. Ou seja, na Bíblia você não vai encontrar a ideia de que o homem está construindo uma doutrina ou de que o homem está construindo um Deus ou uma religião. A Bíblia é um Deus que é pessoal e que se comunica e que pelo seu Espírito está inspirando homens a escreverem esse livro sagrado. Então, o Espírito Santo está nos registros das Escrituras. O Espírito Santo está na ação dos homens da nova aliança. O Espírito Santo está presente na igreja que age hoje. O Espírito Santo é o ministério, é a força do ministério da igreja nos nossos dias.